Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Eu me chamo Carlos Henrique, sou professor de Geografia da Rede Municipal de Cascavel. Hoje a gente vai trabalhar, pessoal, os percursos 17 e 18 do livro didático, que tem como tema Região Nordeste, o meio natural e a zona da mata, e o percurso 18, o agreste. Como nós sabemos, a gente está enfrentando uma pandemia, né? E é preciso a gente se prevenir. Com o que, professor? Usar máscara, o uso de álcool em gel, lavar bem as mãos e manter o distanciamento social. Como eu tinha falado lá no início do vídeo, a gente vai trabalhar ou estudar hoje a região Nordeste. A região Nordeste é formada por 9 estados, que são eles: Maranhão, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Ceará e Bahia. Pessoal, a região Nordeste é a região que compõe mais estados, ou seja, a região que tem mais estados. A diversidade no Nordeste. O litoral da atual região Nordeste do Brasil foi a primeira área a ser ocupada e explorada economicamente pelos portugueses a partir do século XVI, o que caracteriza com a área de produção e organização do espaço mais antigo. Ou seja, é a região que foi primeira explorada pelos portugueses, certo? Foi aonde os portugueses chegaram ao Brasil, pelo litoral nordestino. Com base no IBGE 2017, a população estimada do Nordeste era de 57 milhões 254 mil e 159 habitantes, ou seja, a segunda região mais populosa do país. Professor, qual é a primeira? A primeira é a região Sudeste, certo? A região Nordeste é a segunda mais populosa. Como em todas as regiões do Brasil, contrastes sociais e econômicos também ocorrem na sociedade da região Nordeste, certo? Eu separei aí no próximo slide duas imagens que mostram o contraste, né? Tá aí as imagens que mostram o contraste do meio do campo e do urbano, né? No campo, terras irrigadas com culturas produtivas se contrapõem às de pequenos produtores rurais, com poucos recursos, né? Você vê a imagem aí é de uma plantação, de um grande latifúndio, né? Se contrapõe com a moradia precária de um agricultor, né? De um pequeno agricultor. Que às vezes, né, o pequeno agricultor não tem nem acesso à terra, né? E muito menos dinheiro para poder plantar e colher. No urbano, bairros modernos e praias procuradas por turistas de todo o mundo contrastam com bairros de infraestrutura precária. Você vê aí na imagem prédios luxuosos se contrapõe com, ou seja, falando no popular, com a favela, né? Com essas moradias precárias. Ou seja, lá, se você observar, qual a diferença no urbano, a diferença de lá dos prédios por conta do saneamento básico, né, pessoal? Tem um saneamento básico de qualidade, lá naquela área daqueles prédios vai ter um saneamento básico de qualidade, vai ter mais segurança, né? E são N fatores que a favela, né, ou seja, que essas moradias, onde tem essas moradias precárias, não desfruta desses pontos. A vegetação no Nordeste. Pessoal, a vegetação do Nordeste ela é composta por 4 tipos, certo? A Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado e Floresta Amazônica, né? Você vê aí a parte do litoral composta pela Mata Atlântica, após a Caatinga e depois vem o Cerrado e a Floresta Amazônica ao oeste aí do Maranhão. Pessoal, o Nordeste, a região Nordeste, né, ela é dividida em 4 sub-regiões, certo?
que são elas: Zona da Mata, o Agreste, Sertão e o Meio Norte. Né? Se vocês observar, a Zona da Mata essa é a parte litorânea do Nordeste. Aí depois vem o Agreste, aí o Ceará aí corresponde ao Sertão, o Maranhão ao Meio Norte, certo? Zona da Mata, a gente vai trabalhar hoje, Zona da Mata. Zona da Mata, localização e clima. A Zona da Mata compreende uma faixa de terra que acompanha o litoral desde o Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. Na Zona da Mata ocorre o clima tropical litorâneo úmido. A temperatura oscila entre 24 graus e 26 graus e a precipitação anual é superior a 1.200 milímetros. Essas características climáticas são influenciadas pelas massas de ar úmidas provenientes do Oceano Atlântico, ou seja, quem interfere diretamente com o clima da Zona da Mata são as massas de ar vindas do Oceano Atlântico, certo, pessoal? Tem regiões, certo, que a precipitação ultrapassa aos 2.000 milímetros de chuva ao ano, certo? Zona da Mata, relevo e vegetação. O relevo da Zona da Mata é formado por planície, onde se localizam as praias. A vegetação que compreende a Zona da Mata é a Mata Atlântica, porém essa vegetação foi bastante explorada pelos portugueses e a expansão da cultura da cana-de-açúcar. Ou seja, pessoal, a Mata Atlântica, pessoal, ela hoje pouco da Mata Atlântica é preservada, certo? Por conta de quê? Porque ela foi muito explorada pelos portugueses quando chegou, né? Por conta da extração de madeira. E depois veio o ciclo da cultura açucareira no país, né? Foi a derrubada da Mata Atlântica para a plantação de cana-de-açúcar. Zona da Mata, aspectos gerais da economia. Na Zona da Mata, podemos identificar 3 porções do espaço geográfico que se individualizam a sua produção tradicional. Zona da Mata açucareira, Zona da Mata cacaueira e Recôncavo baiano, certo, pessoal? Ou seja, são esses aspectos, ou seja, são esses 3 pontos aí que movimenta a economia da Zona da Mata, certo? É o ciclo da cana-de-açúcar, como você vê aí na imagem, o ciclo do cacau, né? E esse recôncavo baiano, pessoal, é a produção de tabaco, ou seja, o fumo, certo, pessoal? São os 3 tópicos aí que movimentam a economia da Zona da Mata. Agora vamos falar um pouco do Agreste, né? Agreste, localização e vegetação. A sub-região do Nordeste, denominada Agreste, estende-se do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia, entre a Zona da Mata e o Sertão. O Agreste apresenta 2 tipos de vegetação nas áreas úmidas, a mata tropical, nas áreas secas predomina a caatinga, certo, pessoal? Ou seja, o Agreste ele está entre a Zona da Mata e o Sertão, ou seja, tanto o Sertão influencia na vegetação, como a Zona da Mata influencia na vegetação, certo? Do Agreste. As cidades do Agreste. Os primeiros povoadores do Agreste foram os criadores de gado vindo da Zona da Mata, entre os séculos 16 e 18. A criação de gado, agricultura, mineração e as missões jesuítas foram responsáveis pela fundação de vilas que se transformaram em cidades. Ou seja, pessoal, os primeiros povoadores das cidades do Agreste foram os criadores de gado. Esses caras vinham
e ficavam lá pelo local. No Agreste, encontra-se cidades importantes como Campina Grande, Paraíba, Caruaru e Garanhuns, em Pernambuco, e Feira de Santana, Bahia. Agreste Economia. Atualmente, o Agreste continua sendo um espaço de policultura, que se destaca na produção de milho, arroz, feijão, mandioca, algodão, café, frutas tropicais e agave, planta da qual se extrai uma fibra vegetal utilizada na fabricação de cordas, tapetes e sacos. Desde o período de economia colonial, o Agreste assumiu, dentro da divisão territorial da produção, a função de fornecer gêneros agrícolas de subsistência, certo? Pessoal, o Agreste ele tem como função fornecer gêneros agrícolas para a subsistência das cidades vizinhas, tá bom? Essa foi a nossa aula, né? Espero que tenha gostado.